Tô em cima, tô em cima, tô em cima. Pra cá. Olha lá. Deixa eu passar aqui, que aí eu já libero pra você. Só fecha ali um pouquinho mais. Sai pra mim, já. Pra mim aqui, por favor, vai ter que vermelho aqui. Tira a mão daí. Ei! Oi! É com esse que eu vou. É com esse. Tinha uma equipe fantástica, tem o Lauro Escorel fotografando, o Cloro Amaral Peixoto, a Beth Filipeca, então tinha um excelente time trabalhando. Nesse sentido, a tarefa do técnico fica muito fácil, fica muito simples. É só não atrapalhar os jogadores. O que gera mais emoção? Mais clássicos, o cinema ou o futebol para você? Depende. Eu já gostei do futebol que se joga no Brasil. Hoje se joga no Brasil algo muito parecido com o futebol. A gente não está bem. Eu acho que a política e a ganância têm de alguma maneira prejudicado imensamente o nosso futebol. Eu, por exemplo, sou um torcedor do Flamengo e eu só tenho a lamentar que as últimas administrações do Flamengo tenham levado o Flamengo à situação que ele está. E se você olhar para o Brasil como um todo, eu não preciso me estender muito, basta ver nosso último jogo contra o Chile. Depois de ter visto um dia antes o jogo do Borussia Dortmund com o Real Madrid. Você arrisca também a fazer comentário de futebol, além de cinema? Eu sou torcedor, quer dizer, quem aqui no Brasil não se arrisca a comentar futebol, né? A gente está sempre achando que entende de tudo em relação a futebol. Viu, você tem quase 40 anos de experiência de cinema, por que só agora você decidiu fazer edição de cinema, ser diretor? Não, é uma coisa de circunstância, quer dizer, eu já estive em várias oportunidades a ponto de dirigir. Mas aí, não, peraí, vamos esperar um pouco. Não tem um momento assim, vou fazer agora, porque agora me sinto seguro, maduro, eu acho que posso fazer. Não, foi uma coisa que aconteceu. Originalmente, esse filme quem ia dirigir era o Cacá. Daí o Cacá um dia sentou e falou assim, você não dirige, eu produzo. E daí a gente ficou uma semana pensando, e aí vamos fazer. Agora eu peguei gosto pela coisa, eu quero fazer mais uns 2 ou 3, eu tenho uns roteiros que eu estou estudando, umas ideias que eu estou desenvolvendo, e eu creio que, sei lá, mais um ano, 2, a gente está fazendo de novo. Nós devemos esperar o mesmo Giovanni Improto da novela? Esqueça a novela. Se o Aguinaldo ouvir isso. Se o Aguinaldo ouvir isso, viu? O Aguinaldo é autor do Giovanni, que merece da minha parte todo o respeito. E o nosso acerto é com relação a Giovanni Improto, e não a História do Destino. É mais difícil ser ator ou diretor? Não, é igual. Não tem dificuldade nenhuma. Vou pedir a licença, é só um minutinho pra ela. Transição, que é muito rico, é muito bom. Mas eu não sei ainda com certeza onde a gente vai chegar. Você acredita que a economia da cultura, que hoje se discute no mundo inteiro, a economia criativa, vai fazer com que a nação brasileira alavanque um dos pilares? Cara, a pergunta já tem uma resposta dentro dela, mas veja bem, onde se discute a economia da cultura é aqui no Brasil. O mundo realiza uma economia de cultura. Já faz. Nós aqui estamos insistindo nessa discussão que não vai levar lugar nenhum. Há 10 anos que a gente está atrasado. São 10 anos de atraso. Só para fazer aqui, obrigado. Tá? Aqui em Recife, aos 13 anos de idade. Eu estreiei no espetáculo que aqui em Recife acontecia no Parque 13 de Maio, que se chamava Festa da Mocidade. Era um espetáculo para um público de milhares de pessoas. Depois eu fiz teatro em seguida aqui em Recife, no MCB, e a gente fazia teatro na rua, em circo, sem multidões. Eu fazia teatro na Praça da Independência, eu fazia teatro no Sítio Trindade, que era um anfiteatro enorme. Ou seja,
vir hoje para cá, de alguma maneira, é um eco dessa experiência que eu tive quando eu comecei a trabalhar. Um eco daquilo que me formou como ator. Então, para mim, hoje, o que está acontecendo é viver, observar, sentir o resultado da experiência formadora. Foi para mim, minha vida como ator aqui em Recife. Posso pedir só um minutinho? Botei uma estela aqui nas costas dele. 13 anos. E a minha primeira experiência como ator aconteceu numa festa que ocorria aqui no Parque 13 de Maio, que era a festa da mocidade, para uma plateia de milhares de pessoas. E eu, durante 4, 5 anos, trabalhei aqui em Recife no teatro, no cinema e com televisão. Ou seja, aqui eu experimentei anos de formação. São esses anos de formação que me permitem trabalhar até hoje. São esses anos de preparo, de confronto, né, com a carreira, com a profissão, com o meio, que me fazem até hoje gostar do que eu gostei. Então, estrear aqui esse filme para mim é, digamos assim, uma espécie de comemoração, de agradecimento ao tempo que me formou como pessoa, como profissional. Quais são as referências de comédia que você gostou para fazer esse filme? Moisés, desculpa interromper você mais uma vez. Vamos na início agora a nossa nota competitiva de longas e a gente convida ao palco a equipe do longa-metragem Giovanni Brota, ficção que vem do Rio de Janeiro, dirigida por Zé Felipe. Conta a história de um outra vendedor que sonha de se tornar uma celebridade, mas acaba em rasgar as cópias. Beleza, meu irmão. Melhor mão que a cabeça, velho. Fala, querido. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sei lá, é sobre... Porra, assim tu não vai me convencer. Ah, bom, não, mas assim tu não vai me convencer. Vai lá, fica cá. Lá no Rio, ah, tá difícil, porra é lá no Rio também. Vai, meu. Não, pode falar que obrigado a vocês pelo carinho. Para mim, está acontecendo o seguinte: eu comecei a trabalhar como ator aqui em Recife aos 13 anos de idade. Eu sei como ator aqui eu aprendi de alguma maneira muito grande do meu ofício e voltar nesse momento, para mim, é uma espécie de prestação de contas daquilo que esse me ensinou. Muito obrigado, espero que vocês se divirtam com o meu trabalho. Vai dar, Renato, voltando aqui, né? Não é? Pra que vem? Foi pro saco. Olá, bom dia.
dia. Renata, o Tacá está perguntando da Renata. Não, vai começar. Ah, tá vindo? Quer esperar um segundinho? Foi tomar um café, ela vai começando. Olá, bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de todos no primeiro dia de debate do 17º CinePE, Festival do Audiovisual. Muito obrigado. Os nossos debates aqui são realmente debates informais, num formato de coletiva de imprensa. Eu peço para que todos os jornalistas e o público, quando for fazer perguntas, por favor, se identifique. Ontem tivemos a exibição do Giovanni Improta, do diretor José Wilker. Eu vou passar a palavra para o Wilker, para ele falar um pouco sobre como foi ontem a exibição e, enfim, apresentar a equipe, e depois a gente segue para as perguntas dos jornalistas. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Olha, ontem para mim foi uma noite de enorme, de imenso prazer. Eu espero que tenha sido para todo mundo. Para mim foi uma delícia. Fiquei deslumbrado pelo convite, muito contente. E também, André ficou, o Cacá ficou, o Otto ficou, o Milton ficou. Agora a gente espera que vocês fiquem à vontade para nos desafiar. Antes de fazer uma pergunta para o Wilker, eu quero fazer 2 breves comentários. Primeiro, que Milton Gonçalves foi disputar com Giovanni Improta quem era mais chique no Hotel. Segundo, dizer para o André que eu sou fã de um personagem que você fez no filme do Murilo Salles, não é? O Marvila, que é um dos grandes personagens do cinema brasileiro. É uma alegria ter você aqui. Agora para o Wilker, 2 perguntas. Uma, você falou no palco ontem que você chegou a Recife com 13 anos, ou não sei se com 13 você subiu ao palco, começou sua carreira de ator, sua passagem pelo MCP, né, o Movimento de Cultura Popular, o Movimento de Alfabetização do Paulo Freire e tal. Eu queria que você resumisse esse trechinho da sua vida. Essa é a pergunta biográfica, agora a pergunta cinematográfica. Vendo o filme ontem, eu acho que o filme é um pouco híbrido, porque ele tem um lado da busca do humor, da comédia, o personagem fenomenal, aquele uso pronominal redundante, aquelas brincadeiras. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que o cineasta, o cinéfilo, José Wilker, quis também fazer um filme sofisticado, com fotografia de Laurinho Escorel, com citações cinematográficas. No final do filme, você quase que encarna o Jack Nicholson na Honra do Poderoso Prise, começa. Então eu pergunto se esse híbrido de um filme popular, de uma comédia e um filme de cinéfilo não criou uma dissonância em que o filme não ficou tão engraçado quanto ele poderia se ele tivesse assumido o lado mais comédia, mais chanchado. Eu nasci no Ceará, eu vim para cá bebê, criança. E eu fiz a minha estreia como ator numa festa aqui em Recife, chamada Festa da Mocidade, do Parque 13 de Maio. E a minha grande participação nessa estreia resumia-se a cruzar o palco puxando uma lata de goiabada. Foi muito legal. Foi muito formador para mim. Em seguida a gente trabalhou no MCP, no Teatro de Cultura Popular, era uma espécie de trabalho ilustrativo do processo de alfabetização de adultos do Paulo Freire, onde a gente fazia teatro ao final de cada aula, no meio da rua, eventualmente, no canavial, etc. Durante quase 2 anos, eu trabalhei em teatro sem ter subido em palco, fazendo sempre no meio da rua, sempre no meio das multidões. Isso foi muito formador para mim. Por isso, a referência ontem é essa origem. Agora, quanto à segunda parte, primeiro, a minha intenção, quando fiz o Giovanni Improta, não foi de ser engraçado. Essa era a última das pretensões do filme, era ser engraçado. A primeira pretensão do filme era contar uma história de uma figura típica do Rio de Janeiro. Essa figura não é tão recente, essa figura que
nos últimos 30 anos, tenta de alguma maneira ascender a um outro tipo de status e de repente não consegue, ou por inabilidade, ou porque a cidade é conservadora o suficiente para impedir que esse trânsito se realize com tranquilidade. Em seguida, eu queria um registro que não fosse o registro sisudo das denúncias quanto à corrupção, quanto às mazelas sociais do Brasil, mas que fosse um registro com ironia. Em função disso, a gente começou a trabalhar com uma direção de arte que é absolutamente extravagante, com um tipo de atuação que não se preocupa absolutamente em ser naturalista, um tipo de figurino que é figurino todo ele absolutamente quase que grifado, quase que entre aspas. A mesma coisa com relação à maquiagem, com relação à caracterização. Em vários momentos do filme há figuras absolutamente imprevistas do ponto de vista de caracterização. De repente tem uns doidos lá, umas figuras que eu gosto, que são para mim divertidas, que me são atraentes. Então a ideia era essa, não era de fazer uma comédia rasgada, não era de fazer uma comédia que, vamos só tipo escracho, as pessoas não têm que ter a cadeira de rir, não. Eu queria que as pessoas vissem com um sorriso e com a devida ironia, a ironia com a qual a gente trabalhou para contar a história dessa gente, ou dessa nossa gente, do que a gente é. Tudo bem? Muito bem. Mineiro, deixa eu te fazer em primeiro lugar um puxão de orelha, me desculpa. Mas acontece o seguinte, tu leva esse quarteto lá para aquele cinemão, né, que é o maior cinema do Brasil. E tu tem Milton Gonçalves, o André e o Cacá, e tu não faz o público dar para eles o aplauso que merecem. Mas, pelo amor de Deus, apresenta eles. Vai lá hoje, pede licença e diz quem são. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tudo certo. Mas eu achei tudo certo que fica mais nervoso nas estreias de teatro do que estava no cinema. Eu digo, não, é mentira. Ele está nervoso. Mas olha aqui, ó, a questão é a seguinte. Hoje de manhã, no debate dos curtas, já surgiu um comentário sobre o filme, assim, passou, e depois a gente vê Giovanni Bronn mais do mesmo. Assim, não era meu, o comentário surgiu, eu te repasso. E eu acho que não é mais exatamente do mesmo, não é mais do mesmo. E a minha pergunta se refere ao seguinte: esse personagem eu não conhecia, eu não vi a novela. Então eu não conhecia, ele para mim é uma novidade. E o que me surpreendeu, eu não sei se isso é uma coisa se já existia, ou se foi um trabalho conjunto com a roteirista, o Giovanni Bronn, ele é mais ou menos uma síntese da tua carreira, né? Porque ele tem o Homem da Capa Preta, ele tem o Pai do Lorde Cigano, ele tem o Rock Santeiro, e tu me permita dizer, o filme é melhor do ator do que do diretor. Eu achei número de ator, se a gente pode dizer assim, número de ator, eu achei sensacional, cara. E eu tive prazer em ver o ator, e até aquela carnavalização do final, acho que é uma apoteose para essa coisa do ator. Não só a Andréia também tem o seu número de atriz, cada um tem a sua passagem, é uma coisa bacana. Mas eu te pergunto, isso de ter colocado um pouco de cada personagem, ou dos maiores personagens que tu fizeste, talvez, é consciente, estava no original, estava no... Seria, entender essa pergunta? Entendi. Sabe que eu percebi isso, né? Só da metade da filmagem. A gente foi trabalhando no roteiro e
A gente tinha 300 ideias a respeito de como contar essa história. E a gente foi refinando, e de repente eu comecei a filmar e me dei conta, enquanto filmava, até numa conversa com o Lauro num dia de filmagem, o quanto havia de síntese, não de personagens que eu tivesse feito apenas como ator em cinema, ou em teatro, ou em televisão, mas de personagens do cinema brasileiro. Então, de repente, quando eu ouço a frasezinha mais do mesmo, eu me sinto elogiado, porque é mais verticalmente sim do mesmo. É uma síntese de N personagens que vão desde o Boca de Ouro do Nelson Rodrigues até o Homem da Capa Preta, sim, até o Rock Santeiro, sim, até tinha um momento em que a gente estava brincando, quer dizer, numa sequência final, quer dizer assim, cara, eu estou me sentindo fazendo aqui um momento da Batalha dos Guararapes. Era um filme que eu fiz aqui em Recife, há um século atrás, com o Paulo Thiago dirigindo. Tem isso sim, tem em todos os sentidos isso. Agora, quanto ao lado do diretor, do qual você falou, o que eu queria, o que eu acho, que me parece confortável enquanto diretor, é semelhante ao que eu acho que deve ser confortável para um técnico de futebol. Ele tem que ter um bom time e deixar o pessoal jogar. Ele não tem que, de repente, querer aparecer mais do que os jogadores. Eu não vejo resultado quando, de repente, um diretor se impõe sobre esse tipo de filme, é claro. Existe outro tipo de filme no qual a presença do diretor é muito importante, é necessária. Mas nesse não. Com esse grupo, com esse time, eu tinha realmente que deixar que o pessoal ficasse à vontade para jogar. Isso, é claro, sem abrir mão de tudo que a gente já falou antes, quer dizer, toda a cenografia, toda a direção de arte, toda a maquiagem, todo o figurino, todo o jeito de olhar para aquilo ali com a câmera. Tudo bem, isso tem. Mas o que eu queria é que o pessoal ficasse à vontade para jogar o seu melhor futebol. Bom dia, tudo bem? Bom, ao contrário do Merlin, eu lembro bem da novela e adorava o personagem, e por isso mesmo até eu saí do cinema ontem pensando por que eu não tinha achado engraçado o que você falou, então eu compreendo e agora muito bem isso. De qualquer forma, assim, comparando o Giovanni Prota da Senhora do Destino agora com o filme, eu percebo algumas diferenças, como gostaria que você comentasse. E na novela tinha, é claro, por ser novela, está na televisão aberta, tinha uma ingenuidade, mas era uma ingenuidade muito romântica, era um homem apaixonado, não é? Pelo personagem da Suzana Vieira. Aqui você é um homem apaixonado pela sua mulher, né, a Andréa Beltrão, mas também tem as suas amantes, né? Então dá para você extrapolar um pouco essa questão da fidelidade do personagem, mas também da honestidade, da lealdade. Você mostra o quanto mais ele se envolve na questão do trabalho que ele faz, enfim, o cinema te permite fazer isso aí. Mas eu gostaria que você fizesse um pouquinho dessa comparação, porque na minha cabeça, assim, esse meio termo em que o personagem está, de fazer uma crítica social, como você falou, ser crítico, ser irônico em relação às mazelas da sociedade, da política, da corrupção, isso é tão sutil a ponto de o espectador não entender a sutileza, que vai passar muito batido o que você queria, o que você pretendia na sua crítica. E tem essa questão de uma ingenuidade que se mantém no personagem, mas que te permite extrapolar um pouquinho no cinema e acaba criando um peso muito grande nessa questão só familiar e que o personagem possa trair por a condição dele, enfim. Não sei se eu me fiz claro, mas eu queria que você comentasse essa questão.
Porque assim, como é um público muito grande no cinema, que se espera muito grande, o fato do filme não ser tão engraçado quanto supostamente poderia ser, e ter uma crítica social tão sutil, o que isso pode provocar? O que o espectador pode ou não compreender do seu filme? Entende? E eu não acho que o filme seja mais do mesmo, justamente por causa disso. Mas eu não sei se o público vai entender exatamente a sua proposta. Ó, uma novela de televisão, por mais diferente que ela seja, pode ser resumida assim: tem um cara que quer comer alguém e tem uma pessoa que atrapalha. Basicamente, esse é o enredo das novelas de televisão. O sujeito quer comer alguém e tem um cara que atrapalha durante 180 capítulos. E aí no fim ele consegue. O Giovanni não tem nada a ver com isso. Ontem um cara falou assim: este personagem televisivo. Aí eu perguntei, mas o que é um personagem televisivo? Me defina, pelo amor de Deus, porque há 40 anos eu tento essa definição e não consegui chegar a uma conclusão. Mas enfim. Agora, ontem, por exemplo, eu temia isso, que essa sutileza talvez não fosse percebida. Tive uma gratíssima surpresa. Há um momento em que o Newton fala assim: para com essa coisa de Bíblia que eu sou de Umbanda. E a plateia aplaudiu. Existem vários momentos do filme, eu me surpreendi com uma reação de riso, de gargalhada da plateia, que eu não imaginava. E em momentos em que eu dizia assim: pô, será que o pessoal vai entender isso? Claro, é evidente que existem N signos do filme que talvez para o espectador que vai lá e pela primeira vez e nunca mais vai ver, eles possam desapercebidos. Existem figuras que aparecem por frame do filme e talvez não se perceba. Mas eu prefiro apostar nesse tipo de sutileza a ser grosseiro com o espectador e de repente achar que ele é uma pessoa incompetente para assistir a um filme. Eu acho que o melhor olhar com relação ao filme é o olhar desse espectador. Se de repente ele percebeu mais ou menos do que eu, ou mais ou menos do que você, isso não o qualifica nem o desqualifica. Ele é o excelente crítico daquele filme. Ele é a pessoa que fruiu daquele filme da melhor maneira possível. Agora, insisto, quer dizer, eu não tive a intenção, não tive a pretensão de seguir o filão da comédia escrachada, rasgada, da chanchada, em absoluto. Eu até gosto, até admiro, mas não é o meu gênero de trabalho. O meu gênero é uma coisa mais sutil, uma coisa mais, eu diria, elegante. O que não quer dizer que os outros sejam elegantes, em absoluto. Eu queria falar, só uma coisinha, quer dizer, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter produzido mais um filme. Estou muito feliz de ter produzido mais um bom filme. Então eu estou feliz com mais do mesmo, pelo menos para mim, ó, tá joia. Só sinto falta do Thelma aí presente, que ele é um excelente ator. Teatro. Extraordinário. Está no teatro, fim de semana. Está em cena no teatro. Thelma. Bom dia, Wilker. Armando Fuentes, da Rede. Eu estava comentando agora aqui, há quanto tempo foi feito o filme? Porque dentro dessa atualidade social aqui no Brasil, ele convergiu com fatos recentes, como os evangélicos querendo curar o gay, né, na igreja, e teve repercussão na mídia nacional, não recentemente fatos de artistas, que não vamos citar o nome, e o Congresso aí naquele pandemônio referente a essas situações. Então eu queria saber se isso foi uma coincidência fortuita e há quanto tempo foi feito o filme que coincidiu com essa situação. O que acontece com o Brasil é que a gente vive o mesmo tipo de tragédia, ou de tragicomédia, ou de comédia, há cerca de 500 e poucos anos. Então, muitos assuntos não perdem a atualidade. Quando a gente filmou o Giovanni, isso foi essa sequência, o roteiro foi escrito há 4 anos atrás.
certas atualidades eram outras, as atualidades eram outras, mas outras que eram atuais há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos, e que serão daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10. A gente vive num país que insiste em investir nas suas mazelas, insiste em investir na sua pobreza. Tem uma coisa que eu estava vendo, por exemplo, ontem e hoje, que era um caso assim gravíssimo da seca no Nordeste. A seca no Nordeste, seca está terrível, esse ano a seca está uma coisa louca, vai matar milhões de pessoas, as pessoas estão morrendo de fome. Aí eu me lembrei que Dom Pedro II, há mais ou menos 150 anos, disse: venderei até a última joia da coroa, mas jamais um cearense ou um nordestino morrerão de fome por causa da seca. Ele não só não vendeu a joia da coroa, como as pessoas continuam morrendo de fome por causa da seca. Então as questões de atualidade do Brasil não precisam absolutamente dessa inclinação dura, dessa inclinação, digamos assim, violenta, sabe, sisuda. Não, elas são assim. Isso é assim. As cúpulas do Contados, do Jogo do Bicho aqui, são as cúpulas partidárias, onde as pessoas repartem o bolo lá que a nação oferece tranquilamente. A mesma repartição de bolo que acontece na cúpula desse filme é uma repartição de bolo que acontece nos núcleos centrais dos partidos políticos brasileiros. Eu estou acabando, depois o discurso. São Ramos, da Rádio Cusco de São Paulo. Eu estreiei como fã do filme, uma peça chamada O Arquiteto e Imperador Assim, nos anos 70. Aí me fiquei impressionado com a capacidade de ser radical no trabalho dele, radical, muito impressionante. Estou fazendo que nem a Rosário, a sua pergunta, o que você faz em coisa. Uma pergunta geográfica, agora uma pergunta cinematográfica. Está sendo colocado aqui como qualidade essa questão de Riva poder ter feito o filme, uma síntese dos personagens que ele já viveu. Mas eu acho que isso não sei até que ponto beneficia o filme, a linguagem do filme, porque o personagem resulta uma espécie de contradição que não funciona como um ciclo, como você falou, inteiro. Por exemplo, ele nem sempre, às vezes ele fala defeitos. Meu colega João Nunes lembrou que a sintaxe é perfeita. Mas de vez em quando, mesmo com aquela sintaxe perfeita, ele comete alguns erros de colocar o C antes de depois, então, chama bagaço com cabaço, desse tipo. Então, eu me pergunto se essa, claro, você disse que não é para ser uma comédia mesmo, mas a parte cômica acaba funcionando como um ruído, será? Da narrativa. Então, você está discutindo um negócio com o chefe do Ministério Público, de repente há uma piada, um close, inclusive, em cima do suco, e então temos ali o bagaço. Então, eu me pergunto se, às vezes, quando você fala, como, por exemplo, o Mestre de Queiroz, é feito português, e às vezes como Lampião, e às vezes... então, eu quero ver o seguinte, será que isso foi pensado ou isso acabou sendo incluído? Olha, eu vou te dizer uma frase. Um dia, um intelectual brasileiro entrou numa barbearia e falou o seguinte: olá, Fígaro, quanto queres de remuneração pecuniária para devastar as discrepâncias capilares que povoam a minha caixa craniana? Aí o cara falou assim: ah, régua, se falas por ignorância eu te perdoo, mas se zombas da minha alta prosopopeia, arrancarei das costas tuas esse plasma avermelhado que os imbecis chamam de sangue. Esse cara é do Rui Barbosa. O Giovanni Prota, esse cara, esse Brasil que aprende as coisas pela orelha do livro, que aprende as coisas pelo dicionário, que aprende a coisa pela beira. Então, a minha inspiração primeiro é no Giovanni,
foi um político que eu conheci aqui em Pernambuco, que era conhecido como o rei dos pronomes. Ele fazia comícios assim: eu vos lhes digo e vos lhes, votai-vos em mim e não vos arrependerei-vos. Porque ele achava que era uma coisa que dava a ele status o fato de conhecer tantos pronomes. E isso era uma coisa para digamos, o espectador comum humilhante. Então ele tinha muito a fazer assim. E ele jamais abriu mão disso. Agora, você conversava com o cara depois, e o cara era capaz de montar uma frase com começo, meio e fim. E sem os pronomes. Mas publicamente ele tinha essa persona. Essa coisa dupla, essa coisa meio, sabe, irregular, me encanta, me encanta. A gente tem um certo costume, isso não é nenhuma crítica, não é uma constatação, de ser na crítica a determinadas mazelas muito sisudo, achando que só essa sisudez pode deixar claro para o espectador o quanto a gente está contra aquilo. E eu não sou contra nada. Eu só quero constatar. Então eu deixo de lado a sisudez e deixo de lado esse rigor gramatical, no sentido cinematográfico, para me divertir, como intérprete. Agora, a primeira parte da pergunta biográfica, como é que você veja aquela época, a época do imperador, arquiteto. Deixa eu contar o que foi o arquiteto. Eu tinha, como sempre, vivido minhas crises, e eu não quero mais ser ator. Essa coisa de ser ator é muito chato. E eu estava estudando Sociologia e Economia. Estava no último ano de Sociologia e Economia, quando Rubens Correia me entregou um texto para ler. Me disse: vamos fazer essa peça? E eu falei arrogantemente para o Rubens o seguinte: cara, teatro é uma merda, mas eu vou ler. E comecei a ler a peça enquanto assistia um jogo eliminatório do Brasil na Copa do Mundo de 70. Eu li e vi o jogo, e de repente eu comecei a ler a peça e esqueci de ver o jogo. Ora, isso para mim era uma coisa incrível, porque eu sou fascinado com futebol. E fiquei lendo e esqueci do jogo. Quando acabou, eu fui no teatro e falei: Rubens, eu não entendi porra nenhuma dessa peça, mas eu quero fazer. E nós ensaiamos o Arquiteto durante rigorosamente 45 dias, sem nenhuma preocupação em fazer nada de revolucionário, de novo, de diferente, de especial. A gente só ficava lendo aquilo e tentando entender aquelas palavras. E disso resultou aquele espetáculo. Não foi nenhum trabalho que exigiu da gente um sofrimento, um dilaceramento, um exercício de física, etc. Não foi, era uma grande brincadeira para a gente. Era uma grande diversão de teatro. E quando a gente, de repente, convidou alguns amigos para assistir, a peça tinha 5 horas de duração. Imagina isso em 70, uma peça com 5 horas, com 2 atores em cena, um palco nu, sem nada, a gente só de sunga. A gente teve que cortar 1h30 mais ou menos, a peça ficou com 3 horas e 40. E no dia que a gente estreou, depois de 10 minutos de espetáculo, metade da plateia foi embora. Se foram embora todos. No dia seguinte também foram embora umas 100 e tantas pessoas, algumas inclusive batendo nas cadeiras e revoltadas. Aí no terceiro dia, um grupo de estudantes de arquitetura foi ao teatro e disse assim: a gente está se formando esse ano e a gente soube que tinha uma peça chamada O Arquiteto e o Imperador da Síria, então a gente queria ver se vocês vendiam para a gente um espetáculo, 2 sessões, que é para a gente comemorar o nosso final de ano. E a gente ficou: cara, a gente vende essa porra, essa peça? A gente está ferrado mesmo, vamos vender, né? E vendemos. Eles achavam que era sobre arquitetura. E foi um enorme sucesso com eles. De repente a peça encontrou um canal de comunicação e ficou em cartaz 1 ano. E foi uma revolução no teatro no Brasil. Mas é puramente acidental. Faz um filme nesse negócio. É? Faz um filme.
estava com os amigos da arquitetura. Era a formatura dele. Eu fazia ciências sociais lá na USP, e a turma, eu saía com o pessoal da arquitetura. Roberto Guerra, Cinecric, a Rua NSN, R7. Minha pergunta são para os produtores do filme. Eu queria saber se em algum momento se pensou em dar outro título para o filme que não o nome do personagem. E eu pergunto isso pelo seguinte, assim como meu colega Merten aqui, eu não conhecia o personagem, porque eu não assisti a novela. Sei que o personagem fez bastante sucesso, muita gente gostou e muita gente assistiu, mas, por exemplo, você tem um filme cujo pôster está concentrado na imagem do personagem, do Wilker, e o nome do filme é o título do filme é o nome do personagem. Vocês não acham que isso pode gerar uma dificuldade desse filme encontrar um outro público? Esse público que não assistiu a novela, não conhece o personagem e pelo título do filme e até pelo pôster do filme, ele não consegue vender o que ele é, o que ele pode ser, esse público? Espero que você esteja errado. Porque na realidade ele é um personagem muito conhecido, né? Então, enfim, a gente é um personagem que ele é, mas quase todo mundo conhece o Giovanni Prota. E é o Wilker, né? E o filme, eu acho que ele é um espetáculo dos atores. Eu acho que eu fico emocionada cada vez que eu vejo, porque é um barato de ator, é uma onda de atores, você vê que eles estão se divertindo, feliz e tal, e o filme é um solo do Wilker. Então esse cartaz é um solo do José Wilker. E daí, nesse sentido, eu acho que ele é extremamente fiel ao filme, sim. E o Giovanni Prota, ele existe, né? Quer dizer, eu não posso lançar um filme dizendo que esse personagem tem outro nome, né? E é um filme sobre ele. E eu juro por Deus que eu espero que você esteja errado, que a gente se comunique com todo mundo. Em nenhum momento você pensou em dar um outro título do filme que não é esse? O filme, não sei se já cheguei um pouco atrasado. O personagem é anterior à novela. E o personagem é de um livro do Aguinaldo Silva, que teve 2 edições e cada uma delas com um título. A primeira foi O Homem que Comprou o Rio, que é a primeira edição, e a segunda edição era Prendam Giovanni Prota. No começo a gente usava Prendam Giovanni Prota, mas daí a gente achou que a gente estava soltando o Giovanni Prota, né? Então ficou Giovanni. Cheia pra gente. Sabe o que acontece? Tem uma coisa que é engraçada com relação a título de filme. Você nunca sabe. Eu nunca fiquei na dúvida quanto ao título, não. Um dia até eu encontrei com o Jabor e ele falou assim, mas muda esse título, porque Giovanni Prota ninguém sabe quem é. E eu fiquei pensando, pode ser, mas enfim, vamos apostar nisso. Até porque, na minha memória, tem uma história de título de filme que é engraçada, né? Por exemplo, Shane, no Brasil, chamou-se Os Brutos Também Amam. Ou seja, é um filme onde o único bruto que tem no filme não ama. Giant chama-se Assim Caminha a Humanidade. Blow Up é Depois Daquele Beijo. Que mais? E Sorpasso é Aquele que Sabe Viver. Eu pensei, de repente, em colocar algo semelhante, assim, com relação ao Giovanni, mas que tolice, cara, porque, sei lá, você, de repente, é uma coisa maluca, cara. Eu até escrevi isso no prefácio de um livro aí. Se eu falar colubiazol, você fica encantado com essa palavra? Mas colubiazol antigamente era uma coisa indispensável nas boas casas de família. E colubiazol era uma porra de um remédio para garganta. Pois é, aí tinha Fimatozan. Fimatozan, melhor não ter, o amigo que lhe convém.
Todo mundo tinha Filmatozan em casa. Com PH. Com PH. Mais conhecido entre nós, estudantes, jovens da época, como Chibatozan no Cugenol. João Sampaio, Jornal à Tarde da Bahia. Minhas perguntas são para você mesmo e eu tinha primeiro eu queria saber sua relação com o personagem, né? Porque aí na sua fala mesmo, em alguns momentos você diz ele na terceira pessoa, eles ou esse tipo de gente que existe no Brasil, e ao mesmo tempo no outro momento você diz nós, né? E eu fiquei curioso quanto a pessoa, se é a primeira ou terceira para você, né? Não que eu esteja te comparando ao personagem, mas o quanto você tem de pertencimento desse personagem e sua relação em geral com personagens, o quanto eles permanecem em você, se esse é um dos que ficou mais tempo em você e por que seria isso. E minha segunda pergunta, também ligada ao personagem, pela maneira como ele se expressa, para mim, me lembrou bastante o tipo de gag cômica, isso falando apenas da parte de comédia que o personagem carrega em si, ou de ironia, como você citou, me lembrou bastante o Odorico Paraguaçu, não é? E aí eu queria que você fizesse uma comparação entre esses personagens e falasse um pouquinho de como entram os personagens do Otto, do Milton, na relação com ele. Né? Eu, por exemplo, vendo o novo Bem Amado, que você faz no Zeca Diabo, que eu acho excepcional, porque ele sai da sombra completamente do Zeca Diabo do Lima Duarte, né? Você cria um tipo mais sisudo, mais um tipo mais sério, mais severo, né? Talvez o seu Zeca Diabo, que eu acho interessantíssimo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de relação, esses personagens que têm que interagir com o Giovanni Frota, né? Como eles funcionaram com esses personagens, esse processo mesmo aí já da tua parte como diretor, se relacionando com os atores na construção desses personagens que interagem com os protagonistas. Duas coisas, basicamente. Falei muito, mas são basicamente duas coisas, essa relação com os personagens. Quando eu falo ele e nós, eu acho que é para deixar claro minha relação mesmo com o personagem. Eu poderia correr um risco muito sério no Giovanni Frota, que era o de ser um ego trip. Não é ego trip, de repente, eu quero fazer é um ego trip. Não. A personagem é uma coisa que está ali, a gente vai lá e vai tentando entendê-la e passá-la para os espectadores. Deixa eu contar a gênese do Giovanni Frota, é assim. Eu tinha prometido para o diretor da novela que eu ia estudar os capítulos que tinham sido enviados. Mas eu estava muito envolvido com outras coisas. Eu estava no Festival de Cinema em Cannes, depois eu fui para o Festival de Cinema em Miami, depois eu fui para descansar durante 10 dias e eu não toquei no texto da novela. E não olhei para o texto. Aí no carro, indo para o Projac para gravar, eu falei, cara, eu prometi para o diretor lá que eu ia estudar esse negócio. Ele me deu esse tempo de férias, sem gravar, justamente para que eu estudasse a personagem. Eu não fiz nada. E no caminho me ocorreu que eu precisava contar alguma coisa. E eu cheguei lá, no Projac para gravar e falei assim, cara, eu estudei essa personagem longamente, eu fiz uma pesquisa a respeito e descobri que esse cara fala muitos pronomes. Não tem a menor lógica isso, não tem o menor sentido. E daí eu gravei 6 cenas falando assim, cheio de pronomes, cheio de uma certa pompa. E quando eu cheguei em casa eu falei, cara, eu estou morrendo de vergonha, porque eu contei uma história aqui, uma mentira pro cara lá, fiz um trabalho ridículo durante esse dia todo hoje, e vou pedir para regravar amanhã. Eu pedi para fazer de novo, porque, tá. No dia seguinte, eu modestamente cheguei e contei, cara, eu inventei uma história ontem, não é verdade, eu não pesquisei
dizer, porra, Dilma, eu não fiz nada, eu só queria me livrar desse troço aqui. Eu disse, não, cara, nós mostramos ontem para o autor, ele adorou e vai ser assim. Aí eu caí nessa cilada. Eu comecei a fazer assim. Aí aconteceu uma coisa interessante. Quando o trabalho entrou no ar, eu passei a ouvir das pessoas na rua sugestões de comportamento para o personagem, sugestões de frases para o personagem. Então eu ficava ouvindo aquilo na rua, eu ia para o Projac no meu carro com a janela aberta, e a cada sinal, os caras que vendiam laranja, camiseta, flanelinha, me sugeriam frases, me sugeriam coisas para dizer, me sugeriam comportamentos. E aí eu descobri que o melhor que podia acontecer, o que pode acontecer com uma personagem, é ela ser incorporada pelos espectadores de forma que eles se sintam autores dela. E foi isso que, quando eu falo nós, quando eu falo ela, personagem, é nesse sentido, de que é uma composição, é um trabalho que surgiu a partir desse tipo de contato. Da mesma forma, no filme, isso acontece, porque não tem nada a ver com relação à televisão. Quando de repente eu via o cenário, quando de repente eu via a roupa que me ofereciam, quando de repente eu ouvia os outros atores maquiados e falando daquele jeito, aquilo de repente me motivava, me mobilizava, me alimentava. Da mesma forma que eu ter ouvido, por exemplo, num sinal de trânsito no Rio, o cara me dizia assim, cara, tem um negócio que eu descobri ontem que é genial, fala da lei de Smurf. Não, nunca tinha me ocorrido essa coisa, eu vi na rua. É a mesma relação, eu acho, a gente tem, quer dizer, eu tive como ator com o trabalho no filme. Quer dizer, eu olhava, de repente, chegava na casa do Giovanni, eu via aquele absurdo, aquela coisa, mas aquele negócio ali não é nenhuma invenção. Eu visitei trocentas casas na Barra, no Rio, e só reproduzimos aquelas casas. Aquilo não é uma coisa, um delírio do Cláudio Amaral Peixoto, aquilo é a reprodução fiel de certos ambientes, muitos que a gente visitou enquanto locava o filme. Segunda parte, que é essa construção de personagem com os atores, que até o Bob ou o Will quiser falar alguma coisa, era sobre isso, como é que foi a construção, o Will que é como diretor. Cria. Não me decepciona. Boa tarde. Olha aqui, eu estou ouvindo todos vocês. Eu tenho uma ligação com o Will, que é meu amigo, nós somos amigos. Eu conheci o Will aqui, num festival de cinema, ele era jovem. A gente trocou acho que 2 dedos de prosa e fomos nos encontrar muitos anos depois, lá na televisão. E, bom, enfim. Talvez eu fale bobagem, talvez eu contraria tudo que já foi falado aqui, mas eu acho que nós, atores, quando nós vamos fazer algum trabalho, a gente procura aquilo que melhor a gente possa vestir e possa transformar em algo palatável. Quando o Wilker fala, ele permita entrar na sua fala, Wilker, quando você fala aqui os pronomes, é porque você sentiu, ninguém é aqui médium, não é isso, mas a gente tem uma certa intuição. O Wilker construiu um personagem que existe no Brasil inteiro. Personagens que são murrinhas, chatos, que para dizer bom dia, dá um círculo, vai até o raio que o parta, vai no PQP para dizer bom dia, porque ele quer procurar palavras para impressionar. Uma coisa que me preocupa bastante com relação ao filme, e eu gosto muito do filme, eu saí ontem muito feliz com o filme, e do fundo do meu coração eu gostei muito da minha participação. Uma coisa que me preocupa é que todos aqueles que vão assistir o filme entendam aquilo que foi dito. Os pronomes, né? Tudo aqui. A minha preocupação é a massa entender aquilo e transformar aquilo em algo palatável e gostar e aderir. Outra questão
outra questão, não, outro ponto que eu acho que eu devo falar, eu sou mangueirense. Eu adoro a Mangueira, eu fiz outro personagem de filme, que foi o Natal da Portela, que foi maravilhoso, tudo. E razoavelmente eu conheço este métier. Eu conheço este métier. Tudo que ele falou nada mais é do que uma reprodução, obviamente com tons de comédia, do que são os presidentes e diretores de escolas de samba. Às vezes eles fazem um discurso que ninguém entende, mas todo mundo finge que entendeu. A preocupação que eu tenho é que o espectador que vai ver o filme não entenda que é uma brincadeira linguística que o Wilker faz com o personagem, mas que é uma realidade palpável nas escolas de samba, pelo menos nas do Rio de Janeiro, e das quais não escapam as de São Paulo e do resto do país, que constroem uns discursos chatos, horríveis, ruins, e que não tem nenhum sentido. Aqui tem, porque é um filme, é uma comédia, e enfim, graças a Deus eles estão lá entendendo. Outra coisa, o que mais que eu quero falar sobre isso? Quando a gente faz um filme, a gente não tem certeza de absolutamente nada. A certeza que a gente tem é de fazer o filme do começo até o fim. É de ver o que a gente faz. Cada diretor tem a sua forma, o seu registro. O Kaká tem o registro dele, dos filmes que ele faz. Outros diretores, os americanos todos, se a gente procurar, ele tem lá umas formas que todos os filmes dele têm aquela característica, ou é uma placa no fundo, ou é um personagem estranho, é isso. E eu vi que também seguiu a mesma coisa. Eu tenho uma admiração profunda pelo Wilker neste filme, porque ele está em todas as tomadas, em todas as sequências. Dirigir e estar na sequência é muito complicado. É muito complicado. E ele fez. E eu acho que o filme é muito bom, o filme é muito bem iluminado, o filme é muito bem vestido, o filme é muito bem produzido e é muito bem interpretado. Eu acho isso honestamente. E eu acho que a gente analisar qual é a pretensão do filme, é ser palatável para o espectador. E eu acho que vai ser. Não teremos 300 milhões de espectadores, mas vamos ter um número razoável, porque esta é a caricatura de grande parte de todos os brasileiros. Se vocês têm alguma dúvida, liguem aquele canal do Senado, o canal da Câmara Federal. Presta atenção nas manifestações de alguns. Presta atenção, que quando eles chegam naquele balcão, né? Ali, quando ele abre que bota o papel, danou-se. Presta atenção. Vamos lá, um culto. Aquilo é o personagem. Viu que ele conseguiu de maneira brilhante, temos que dizer isso, ele conseguiu produzir aquele personagem que está na história do país. Está na história do país. Até onde eu sou um pouco mais novo que o Otto, mas os grandes discursos, as grandes coisas, é isso. É o Odorico Paraguaçu? É sim, por que não? O Odorico Paraguaçu dele é bicheiro, rico, entendeu? Ao mesmo tempo tem uma coisa humanista do personagem, que é a busca do amor, da paixão. Ele gosta da pessoa, ele encontra a pessoa amada, ele encontra a pessoa que ele quer. O que mais eu queria falar? Acho que mais nada. Me assusta, me assusta muito quando a gente vai dissecar um cadáver e a gente encontra no cadáver pedaços de um marciano, de um Netuno, de alguém do Netuno, de alguém, sabe? O personagem é simples, ele tem um começo, meio e fim, e ele está, na minha ótica, brilhantemente produzido pelo Wilker. É isso que eu acho. Quem gosta do filme gostou, quem não gostar, a gente não gosta de tudo, né? A gente de vez em quando, o filme 10 Oscar, 20 Oscar, aí esse filme é uma porcaria. Não é assim. Então eu acho que o nosso Giovanni Prota vai agradar sim,
na medida em que o público entenda as brincadeiras que ele faz com a língua portuguesa. Oi, Karina Maia, Jornal Dia. E o que essa sua estreia como diretor? Você nunca teve vontade de dirigir antes? Eu queria te perguntar, além disso, como foi a sua experiência como diretor? Finally, someone with a simple question. Eu talvez tenha dirigido vários filmes antes, sem que ninguém tenha percebido. É provável, acontece isso. Mas a minha carreira como ator, a minha vida é uma sucessão de acasos. Eu não tenho essa habilidade, essa qualidade, acho, de planejar as coisas, de dizer assim, agora vai ser assim, agora é isso, agora é aquilo. Dirigir agora foi puramente acidental, eu podia não ter dirigido. Originalmente a ideia era que o Kaká dirigisse. E um dia, muito generosamente, muito gentilmente, a Renata e o Kaká fizeram me homenagear, me oferecendo dirigir o filme para que eles produzissem. É um acidente, quer dizer, eu não batalhei dirigir um filme. E não vou batalhar dirigir nenhum filme. Eu tenho aí 5 ou 6 roteiros na minha cabeça que não sei se vão acontecer, se eu vou realizar. Agora, como foi dirigir? Nesse filme, dirigir para mim foi um desafio, porque eu estava 24 horas sobre 24 horas em cima do filme. Eu estava atrás da câmera, na frente da câmera, eu estava... Era um trabalho realmente enlouquecedor, mas ao mesmo tempo muito divertido. Me diverti muito. Primeiro porque tinha um dado interessante que era o seguinte: ninguém mandava em mim. Eu era o chefe. Então, assim, pendura aquele negócio ali. Por quê? Eu não sei, cara. Eu sou legal pendurar aqui. Essa experiência era legal, mas ao mesmo tempo era de uma tensão enorme, porque às vezes eu chegava em casa e dizia assim, cara, eu fiz aquilo hoje, será que faz sentido aquilo? Será que vão entender? Tem lá um cara, um mordomo no filme, que passa o filme inteiro regando a porra de uma planta, um regador desse tamanho assim, ele não faz nada, ele fica regando aquilo. Tem um garçom que passa o filme inteiro com uma bandeja na mão e ninguém presta atenção nele. Está lá aquele cara. Esse exercício do meu senso de humor, para mim, me fascinou, eu achei um barato. Se me permite, alguém vai achar um significativo importante no garçom e no outro e vai escrever uma matéria. Mas tem uma porção de coisas, por exemplo, quando o Giovanni entra no corredor solene, que aí passa pelo antagonista potencial dele, ao cruzar a esquina do corredor, eu faço homenagem ao Tintim. Ele se levanta para o Giovanni passar. Se alguém vai ver isso aí, que bom, se não for ver também, não tem problema. Mas eu me diverti muito porque eu gosto do Tintim. E do lado do Tintim tem o Tonto, que é o cara, o amigo do Zorro. Também levanta para homenagear o Giovanni. Então, essa diversão para mim como diretor era um prazer. Então o filme está cheio dessas pequenas coisas, dessas pequenas ironias, que são, sei lá, o meu mundo. Quer dizer, é o mundo onde eu vivo, é o mundo que me encanta, quer dizer, é um mundo de ironia mesmo. Isso podia ser só meu, mas não, isso também foi observado, porque de repente, eu visitando as casas lá na Barra, onde eu queria alocar o filme, eu um dia entrei e quase que eu desmaio, porque o quarto de uma das meninas, de uma das filhas, era todo ele decorado com minis do Disney. Então tinha a penteadeira, era um Mickey e uma Minnie de orelhinha, tudo cor-de-rosa. E tinha a maior coleção
de bonecas iguais que eu já vi. Todas fechadas. O cara tinha todas as Barbies já fabricadas, todas em caixinha, numeradas. Oh, cara, se a gente filmar essa coisa aqui como está, vão achar que a gente está se excedendo. Mas é assim. Nós somos assim. Não, se for pra mim, eu falei que eu já... Eu vou falar só uma historinha de Jessica. É isso mesmo, o diretor brinca de ser Deus, né? Agora chora, e a gente, produção, fica ali, né? Fazendo tudo para ele achar que é Deus mesmo, né? E o Wilson Pereira dos Santos tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: você sabe quando um filme acabou, quando você fala assim, fecha a janela ali, e o outro responde, fecha você mesmo. Eu senti que tinha acabado no dia em que eu estava com um copinho de café na mão, fiz assim e ninguém pegou. Tá vendo? E esse filme acabou. Carlos Minuano, Portal UOL. Apesar do crescimento do cinema nacional, boa parte da produção continua invisível. Se eu não me engano, a fatia é 20% do mercado do cinema nacional. Eu queria saber qual o caminho que você vê para mudar esse cenário e se você acredita que a tendência é dessas grandes comédias para atingir o grande público e se a tua escolha por esse filme teve a ver com isso. Esse é um assunto para mim complicado porque a gente está sempre comemorando o momento do nosso cinema e eu estou sempre lamentando um momento complicado do nosso cinema. Eu vejo de duas formas. A primeira, a gente sempre conta que vivemos ciclos cinematográficos, eu chamo de surtos cinematográficos. O último surto, chamado da retomada, é um surto que pode até ser chamado de ciclo, porque está se prolongando, está durando bastante tempo. Mas ele trouxe um problema novo para a gente aqui, que precisa ser encarado e enfrentado. Nós temos hoje mais de 200 filmes prontos sem janela para exibição. Nós temos hoje uma realidade que é a de ter que enfrentar. O governo, as autoridades aí criaram um sistema de financiamento para cinema, para produção de cinema, mas não se preocuparam em equipar o país para o consumo desse produto. Junto a isso, vem uma outra coisa perigosa, que é ter insistido em vender a ideia de que a comédia é o gênero dominante no momento no cinema brasileiro e que o público gosta mesmo disso. Ora, não dá para você detectar um gosto a partir de uma amostra tão pequena. 3 ou 4 comédias fizeram sucesso e, portanto, agora, então, comédia. Não é verdade. Até porque os nossos grandes sucessos comerciais foram a comédia Carandiru, a comédia Dois Filhos de Francisco, a comédia Tropa de Elite e a comédia Volta ao Lar. São comédias que as pessoas gargalham por ver esses filmes. Então não é bem por aí. Eu acho que valia a pena que a gente que faz cinema começasse a pensar na necessidade de alguma maneira equipar esse país para consumir o produto que andou financiando. Se há uma carência hoje, não é mais carência em termos de produção, até porque hoje eu acho que a gente precisa pensar que para alguns filmes ainda é fundamental que a gente tenha patrocínios, mas para um gênero novo de filmes, para um jeito novo de captar imagens, esse patrocínio acaba sendo um empecilho, acaba sendo uma proibição. Hoje, captar imagem não tem mais as complicações que existiam há 15, 20 anos atrás, é outra história. Hoje você pega o celular e faz um filme. Agora, onde é que eu vou mostrar isso? Onde é que eu vou, para quem eu vou contar essa história?
durante muito tempo se fez demagogia, e a gente que faz cinema aceitou essa demagogia de que o governo está ajudando ao cinema. O governo, os governos em geral, dando dinheiro para produzir cinema, acabaram criando para o cinema uma armadilha. Nós fazemos hoje um cinema invisível, que é uma coisa maluca, um audiovisual invisível. Legal. Mudando de papo para gancho, eu queria saber se o Alto está com, mas enfim, eu queria perguntar o seguinte: ele viveu o Giovanni Prota recentemente. Qual ator? Giovanni Prota numa foi uma minissérie que eu fiz. É uma minissérie. Como é que foi? Perdão, ali na minha... D2 Giovanni Prota. Alô, não, não está maluco não. Agora é o seguinte, é que foi uma minissérie também feita pelo Aguinaldo, mas o personagem ali era um primo do Giovanni Prota. Compreendeu? Tinha tudo de Giovanni Prota, quer dizer, não estava imitando o Vilco, não. Mas ele tinha tudo, bicheiro, só que ele tinha um anel do São Jorge enorme no dedo, e qualquer coisa ele ficava, pelo São Jorge, salve no São Jorge. Ele era exatamente, era um da linha de vários que poderiam existir, que era bicheiro, dono de escola de samba, etc. Quer dizer, como ele viu que é feito, eu fiz, outros poderão fazer. Mas eu estava aqui no silêncio absoluto, porque o Confúcio diz que o silêncio é o único amigo que não ilude. Então, por isso eu ficava aqui no meu silêncio para não iludir ninguém. Mas o Einstein, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu tenho um amigo que ele vive citando os outros, então eu chamo ele de o Antônio dos outros, porque como ele cita tanto, então ele fica dizendo. Então, assim, o Einstein diz o seguinte: a criação, o ato de criar é mais importante do que os conhecimentos. E o Walter Queiroz, um compositor baiano, ele tem uma música extraordinária que diz assim: criar é mais importante do que ser feliz. E quando o Vilca nos chamou para fazer o filme, a coisa mais importante do filme, que eu acho para mim, eram os momentos em que nós nos reuníamos antes das cenas, que nós nos reuníamos para... desculpe, isso aqui deve ser minha senhora. Estou em reunião, depois eu... Então, o problema não é esse, né? Aí nós reuníamos, é pena que o Carvana não está aqui, que seria uma outra figura extraordinária para estar aqui também. Os quatro ficavam e ninguém conseguia fazer a cena, porque era uma alegria total e absoluta. E a gente ia criando e rindo, criando e rindo, criando e rindo. Aí o filme disse assim: mas isso não é o filme. Isso aqui não é um filme. São vocês criando, vocês vão fazer o filme de vocês. Mas aqui vão brincar. E a gente brincava, era o prazer, a alegria, o momento da criação, essa alegria que tinha. E eu, para encerrar, que eu não gosto de falar muito, eu só acho que o único baiano que não gosta da oratória, aí eu vou contar um fato extraordinário, que essa agora criação de palavras, na época da Universidade da Bahia, foram criadas 3 escolas: escola de música, escola de dança, escola de teatro. Escola de música, escola de dança, veio uma professora, Bianca Rudska, e aí pediram para um grande professor falar sobre a dança no Brasil. Aí ele pegou o microfone e disse assim: picando o passo, o dançador desarticula-se, saracoteia, recamboleia, perereca e se distorce em tremuras epiléticas, em contraturas espasmódicas,
tetânicas quando dá o tângaro, o mângaro e fica sangaralhões e bambalhazaças. Vocês entenderam? Isso nós temos que entender o que está em nós. O que dizem de você não é você, não é? O que você diz às vezes de você também não é você. Você é Produções. Bom, eu também sou um baiano que não gosta de falar, mas vou voltar a falar de gosta. Você é mais uma coisa aqui, viu? A gente está falando, o festival tem futebol como tema, você também falou que gosta bastante de futebol. E esse tipo de personagem, há um tempo atrás, a gente tinha o Caixa d'Água, o Castor de Andrade, que eram benfeitores, entre aspas, não só de escola de samba, mas também de clubes de futebol. Eu queria saber se em algum momento você pensou também em dar um foco maior a esse tipo, essa vertente, né, do sujeito que é bicheiro e que também tem essa ligação com o futebol. Cara, a gente fez pesquisas para fazer esse filme. Eu descobri uma coisa interessante. Existem serviços para os quais a gente paga imposto e espera atenção que não são cumpridos. Você vai para o Rio de Janeiro e pega a Baixada Fluminense. A saúde pública é precária, a segurança é precária, a educação é precária, todos os serviços essenciais para os quais a gente paga imposto são serviços extremamente precários. Onde é que eles funcionam? Eles funcionam nesse departamento. A personagem do Gilray Coutinho é uma personagem que a gente, claro, a gente depois fantasiou, mas é um personagem que existe. É um rapaz que foi levado do interior do estado do Rio para o Rio de Janeiro. E daí ele foi cuidado, ele foi para a escola, ele foi para a faculdade, ele formou-se em Direito. E não, na época que a gente entrevistou o cara, ele estava à beira de se formar e tentando ser reprovado a cada ano. Ele queria adiar a formatura dele, porque a formatura significava que ele teria que voltar para a cidade dele e deixar de estar próximo do bicheiro que tinha ajudado a formação dele. Ele estava ajudando ele a se formar como advogado. Há toda uma rede de assistência que vai até bancária no Rio de Janeiro, que preenche a ausência do Estado. O Estado não realiza aqueles serviços. Essas pessoas realizam tranquilamente. Não tem nada a ver com, de repente, certas manchetes de jornal que ficam trabalhando politicamente, partidariamente, certas circunstâncias. Então, promove-se um governador ou um prefeito, sei lá, que é uma autoridade qualquer, a um posto que ele não ocupa em absoluto. Porque aquele posto, de fato, no cotidiano, no dia a dia, é ocupado por aquelas pessoas. Há uns 2 anos atrás, um espasmo de moralidade, uma autoridade falou que ia acabar com a participação dos bicheiros, entre aspas, nos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro. Eles disseram, tudo bem, façam. Alguém fez? Não, eles foram chamados de volta para fazer. Essa realidade é uma realidade muito brasileira, cara, muito da gente aqui. Nós ainda somos um país que paga uma quantidade monumental de imposto e não obtém retorno nenhum. Aí é evidente que essas pessoas precisam existir, porque elas fornecem escola, empréstimo, casa, emprego, segurança, saúde para a população imensamente carente desse tipo de serviço, que o governo não cobre, ainda que diga que faça isso. Mas o futebol não tem problema na cabeça.
Castor de Andrade, do Caixa d'Água, aqueles caras que eram figuras folclóricas, bicheiros folclóricos conhecidos. Pois é, mas é folclórico, sabe para quem? Para esse olhar de fora. Porque eu, por exemplo, conheci e almocei várias vezes com o Castor. E o Castor era uma pessoa que se vestia lindamente bem, com seus padrões, sempre de colete, impecável, perfumadíssimo, elegantérrimo, e que todos os dias, ou pelo menos 2 dias por semana, ou 3 por semana, ele ia até o prédio da Manchete, ao último andar da Manchete, para almoçar com o dono da Manchete. E depois desciam os dois para jogar um pouco no lixo. Eles jogavam, inclusive, o Sr. Adolfo Bloch jogava todo dia no bicho, quando ganhava, comprava uma obra de arte. Eu vou fazer uma pergunta para o Cacá, vou fazer uma tietagem ao André de novo, e uma pergunta cinéfilo e uma pergunta ao Wilker também. Começar pelo Wilker e depois Cacá e André. Wilker, eu posso ter me enganado, mas eu senti um pouco no seu filme algo que tem no Palhaço do Céu, porque é uma declaração de amor a atores que ele ama. Moacir Franco, Zé Bonitinho e tal. Eu não sei se eu surtei a lei, porque cada figurante no seu filme é um grande ator. Eu vi o Zé Augusto Branco numa figuração lá, hoje estou enganada. Não é ele, não. Tá, então cai. Mas tem essa coisa de chamar todos os grandes atores com quem você trabalhou. Tem um elenco, assim, no mínimo papel, são pessoas da nova geração. Eu só não conheço essa moça que faz a sua amante. Essa menina eu não conheço. Queria que você falasse quem é ela. A outra pergunta para você, só uma coisa. A improvisação no filme, você contou que eles improvisavam, você disse, espera aí, isso não é de você? Tal. Se o roteiro era um roteiro ferro, ou se você, mesmo segurando os rompantes criativos, se aquela piada do Milton com o Evangelho, que é um banda, estava no roteiro ou não. Para Cacá, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você tem um amor pela música popular brasileira imenso. Você fez Além de Ver essa canção, se diz, nós dizemos todos, você fez um filme Samba Enredo, que é Chica da Silva, e um filme Choro, que é o Chuvas de Verão. Nesse filme ele tem uma trilha sonora muito empolgante. Ele abre com uma sequência, o que eu gosto demais do começo do filme e do fim, do miolo não. O começo, aquele enterro, quando o enterro vira o samba enredo, aí eu falei, bem, vai ser uma comédia à la italiana, dos grandes, Mario Monicelli, Tino Risi, vai ser uma grande comédia italiana, com muita música e tal, né? Porque é uma sequência, ele desconstrói aquele enterro com uma alegria do samba enredo, que me lembra um pouco Chico da Silva, né? E aí vem o Zeca Pagodinho, entra, e a sequência final, que é uma ode, levanta o filme de novo. Eu acho que o miolo do filme, ele tinha ficado sem, eu achei, sem rumo, né, com um ou outro momento de humor. Eu já assisti o trailer vende o filme como uma comédia, né? Eu fui assistir o filme porque eu conhecia o Giovanni Prota, não conheço o livro do Ronaldo Silva, até que peguei na revista de cinema, porque pensei que eram dois livros diferentes, pesquisei na internet, vi 2 títulos diferentes, pensei que eram 2 livros diferentes, achei que você tinha feito uma amálgama dos dois. Você acabou de dizer que é um só, 2 nomes, né? Então eu tenho um amuleto no meu errar da boca, né? E agora para você, André, você caladinho, quietinho, sempre na sua, a única voz fora do Cacá também está quietinho, mas você não abriu a boca. Eu acho... Estou dormindo. Não, você... Eu acho que você está na história do cinema brasileiro, porque você fez aquela sequência da arma lá do Como Nascem os Anjos, ensinado quando chega aquela arma, né? Aquela loucura que o Maguila comete naquela sequência, que é um diálogo com uma sequência parecida do Exclusivo do Rui Guerra e do Baile Perfumado, que é uma sequência com um dos atores do filme, o pernambucano. Como é o nome, gente, do pernambucano? Aramis Trindade. Né? Então você já está na história do cinema brasileiro por causa daquela sequência que todo cinéfilo ama. Mas eu quero que você fale um pouquinho da sua carreira, se você está satisfeito, se você acha que seja chamado para os papéis que você tem condições de fazer, ou se você está muito estereotipado. Eu vi uma novela na Record só para ver você se travestir, era engraçadíssimo. Você tem uma veia cômica maravilhosa, mas eu acho que o seu talento vai além disso. E eu pergunto se você não acha que você está sendo subaproveitado pelo cinema e pela televisão brasileira. Bem, viu que começa? Começa você, Jaqueline.
Eu acho assim, eu sou... A minha história dentro disso tudo, meus pais, eles foram fundadores do Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, da Maria Clara Machado. Então, eu nasci nesse ambiente, então, desde moleque que eu convivo com isso. A minha formação acadêmica em cinema foi com Rui Guerra, na Gama Filho, fiz teatro na Unirio, e por incrível que pareça, fiz educação física também. E, assim, eu acho que essa questão dos papéis que me oferecem depende muito de quem me oferece. Eu me sinto capaz de fazer tanto comédia quanto drama, e gosto de fazer. Agora, as pessoas... A primeira vez que eu entrei num set de filmagem foi no Quilombo de Palmares, que foi um filme do Kaká. E hoje eu poder estar aqui, ao lado do Kaká, tendo um personagem oferecido por eles, pelo Wilker, para mim é um privilégio muito grande. Eu fico calado, porque eu acho que aqui eu estou muito mais de observador e de aprendiz do que de qualquer outra coisa. Quer dizer, quando o Milton fala que a gente se reunia lá, uma vez eu me lembro que a gente estava no cemitério do Caju, fazendo a sequência primeira do filme, e quando eu me vi conversando com o Milton, com o Otto, com o Carvana, com o Wilker e tudo, eu falei, pô, eu sou um privilegiado, né, de poder ainda, não tão jovem, mas ainda jovem, poder estar aprendendo com eles. Então é isso, quer dizer, a televisão estereotipa mesmo, não tem jeito, né, mas eu acho que daqui a um tempo isso muda, enfim, eu falo para os meus alunos, eu sou professor de teatro, eu falo sempre para eles, você tem que estar sempre preparado. Se prepare, porque um dia as pessoas vão te chamar para fazer alguma coisa que seja realmente muito bacana. Então, eu estou preparado. Viu, Cacá? Então, mano, eu acho que o meu dever é estar sempre preparado para poder atuar bem naquilo que as pessoas me ofereçam. E fazer esse filme foi um privilégio muito grande. Eu me sinto muito feliz de poder fazer esse filme e eu considero um filme feliz. Rosário, eu não entendi bem a pergunta, entendi o seu pensamento. Desculpa porque eu não formulei, até falei demais, baianizei demais. Não, eu queria perguntar, você como produtor e grande amigo do Wilker, que você dirigiu várias vezes, eu sei que vocês são muito amigos, se você teve alguma influência nessa trilha sonora, nessa coisa de o filme ser em momentos, no filme samba enredo também e tal, ou se é tudo da cabeça do Wilker, ou se você acha que já está contaminado, ele já está contaminado por essa convivência com você. Não, o filme é do Wilker, tudo que tem no filme é dele. Ele veio com um filme pronto, inclusive o próprio título do filme é dele, enfim. O filme foi concebido e realizado pelo Wilker. Eu posso ter dado uma sugestão aqui, outra ali, mas nada importante, nada fundamental que tenha mudado o estilo ou a estrutura do filme. Não tem nada. Eu fiz esse filme com enorme satisfação, eu estou muito satisfeito com o resultado dele. Acho que o filme superou as nossas expectativas, não que elas fossem pequenas, elas eram grandes, mas acho o filme melhor ainda do que a gente esperava. E estou muito satisfeito. E ontem eu achei o filme um excelente resultado de público. Eu sou muito... Essa coisa de ver filme com o público, eu fico olhando mais para o público que para o filme. Eu já tinha visto o filme, já sabia como era. Então o que eu senti ontem foi um público muito fervorosamente ligado no filme. Vocês talvez não tenham, porque vocês estavam ligados no filme, então não estavam percebendo, então não estava imóvel nas cadeiras, vendo o filme, rindo na hora certa e aplaudindo na hora certa. Eu estou muito satisfeito com o filme, mas não tem nada a ver com ele, o filme é do filme. E tudo que tem no filme foi ideia dele. Olha, eu sigo uma escola dos primeiros produtores de cinema de Hollywood. Eles falam o seguinte: quando você faz um filme, você tem que ter 3 a 5 minutos no começo arrebatadores e mais 3 a 5 no final arrebatadores. O resto não tem a menor importância. Então eu acho que realmente eu atingi meu objetivo. Se você gostou do começo e do final, eu porrada.
Por que você não falou dos atores? Essa coisa do Celton, de fazer homenagem a grandes atores. Mas primeiro, eu acho o seguinte, às vezes a gente comete o erro de achar que porque a personagem é pequena, qualquer pessoa pode fazer. Não é verdade que se possa trabalhar assim. Tem que ser, se o cara tem que entrar e dizer bom dia, tem que ser um grande ator fazendo. Afora isso, evidente que para mim foi muito mais fácil, muito mais prazeroso trabalhar com meus amigos, com pessoas que eu conheço há 30, 40 anos, que qualquer coisa. Então, é uma homenagem para mim que eles fazem. Eu me sinto homenageado por cada um deles, pela participação deles no filme. Eu me sinto homenageado pelo Milton, pelo Otto, pelo Carvana, pelo Jô, pelo Rogério Frois, pelo Paulo Goulart. Sabe, eu me sinto homenageado por essas pessoas que, muito generosamente, vieram trabalhar no Giovanni Prota. Cristina Pereira, todo mundo, o Tom André, as pessoas aderiram àquilo e foram, para mim, quer dizer, foram lá me abraçar, foram lá me fazer carinho para mim ao participar do filme. E a moça que é a amante? A menina foi testada. A gente fez teste com uma Júlia Gorman. Ela chovendo molhado. Não, ele só estava. Desculpa. E o improviso? Se houve roteiro diferente? Muito pouco. A gente improvisou muito nos ensaios e depois foi rigoroso quando filmou. A gente até, inclusive, cortou algumas coisas assim de roteiro, né? Que, enfim, tinha uma piada ótima que a gente tirou, mas que eu fiquei com medo de parecer ser grosseiro. Mas que a gente ria muito dela, a gente ficou uma inteira brincando com ela, disse, faz ou não faz, que era assim. De um momento que ele disse assim, pô, cara, que merda que você fez. Aí o Carvana falou assim, pois é, merdas cagadas não voltam ao cu. Uma reflexão realmente fantástica, mas aí não vou deixar isso não. Acho que devia ter ficado. Pois é, mas eu acho uma sabedoria chinesa mesmo. Não é relevante. Gente, eu gostaria muito... Cacá vai falar ainda? Vai. Não, imagina, Cacá, você aqui, eu brinco sempre com as pessoas, eu falo que a maior aula de samba que eu tive aqui foi seu debate, quando você foi homenageado aqui, a gente vai ser um convidado mais do que especial. Eu estava quietinho, eu não escutar aqui, a gente estava quietinho, mas não é porque eu não sou baiano, mas adoro falar. Se eu começo, não paro, então prefiro não começar. Mas tem duas ou três coisas que eu propósito que o Rosário falou, e aí também as perguntas em geral, duas ou três coisas que eu queria relevar, que é o seguinte. Primeiro, esse filme é um filme com uma modernidade extraordinária, porque esse é o primeiro filme brasileiro que assume a comédia híbrida. Esse filme não é comédia, esse filme não é thriller, esse filme não é filme romântico, e ao mesmo tempo tudo isso. Nesse panorama da diversidade do cinema brasileiro, que é a coisa que vai nos salvar e caracterizar o cinema brasileiro, não como um gênero cinematográfico, mas como uma cinematografia nacional, esse filme é capital, é fundamental. Eu não estou falando aqui como produtor, não, estou falando como crítico. Eu também sou crítico, eu sou cineasta e crítico. Eu vi muito filme na minha vida e sei o que é o cinema. Não tenho a menor pudor de dizer isso. E vocês estão diante de um filme que está inaugurando uma outra coisa no cinema brasileiro. A gente tem muito preconceito em relação à comédia. Quando a gente ri no filme, a gente acha que o filme não é sério. Em meados de 1980, eu estava em Cannes quando o Ettore Scola, o grande cineasta italiano, apresentou uma tese, tinha uma reunião de realizadores lá. Ele apresentou uma tese Ettore Scola, que foi, além do grande cineasta que nós sabemos, foi assistente do Fellini, foi escrever o roteiro com o Rossellini, tem uma passagem na história do cinema italiano indiscutível. Pois bem, a tese dele, apresentada em meados de 1980, era que a comédia italiana dos anos 50, praticamente dos anos 50, porque essa comédia de Mario Monicelli, né, enfim, todo esse período, essa comédia
revelava mais o que era a Itália naquele momento do que as obras-primas do neorrealismo. As obras-primas do neorrealismo tinham um sentimento cívico que não permitia chegar ao que as comédias italianas mostravam com naturalidade e espontaneidade. É preciso a gente prestar atenção, porque tem algumas dessas comédias que nós estamos falando mal hoje, que no futuro vão ser vistas como as chanchadas dos anos 50 são vistas hoje. Como revelação do que nós éramos, como é que nós falávamos, como é que nós nos comportávamos. Não se esqueça do famoso Rosário, não se esqueça do famoso ensaio do Paulo Emílio, explicando como a chanchada ensinou o cinema brasileiro a falar português do Brasil. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Eu uma vez ouvi um trovador catalão em Barcelona, ele cantando uma coisa que eu nunca mais me esqueço, porque era linda. Ele dizia o seguinte: o puro não tem futuro. E é isso mesmo, o puro não tem futuro. O que tem futuro é o híbrido, de onde você pode desenvolver outras coisas, de onde você pode retirar outros exemplos, de onde você pode alcançar outras ideias que não são nem aquelas que estão no filme. Porque também a gente tem muito esse defeito, eu não estou falando de vocês, não estou falando de mim também, de todos nós. A gente vai ao cinema esperando ver o filme. A gente não vai ao cinema com aquele que o Godard dizia, um olhar limpo de quem não viu nada antes. Nós vamos ao cinema sempre esperando ver um filme. Eu vou ver Giovanni Proti, então eu quero ver o seguinte: a novela, a Senhora do Destino, o livro, não sei o quê, ou as comédias brasileiras que estão vindo aí, ou mais do mesmo. Nada disso, você tem que ver o cinema, tem que ver um filme como se fosse o primeiro filme da história do cinema, como se você nunca tivesse visto nada antes. Fazer um esforço para ter essa aula. E quem for ver esse filme com esse espírito vai compreender que esse filme é fundamental nesse momento da história do cinema brasileiro. Muito obrigado a todos, a imprensa que esteve aqui em peso, acho que é um momento especial. Meu telefone ele tocou porque ligaram para falar que estava incrível o debate. Muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E amanhã continuamos com os debates. O Milton está concorrendo ao melhor